Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui o tweet do Paulo Coelho que desabafou nas redes sociais ali sobre o governo Lula. Eu vou destrinchar cada frase do tweet dele porque realmente tem coisa muito importante, claro, né? Tudo isso impacta de alguma forma, não apenas entre aqueles que seguem Paulo Coelho, mas acredito que também é o tipo de tweet que chega assim e cai com uma bomba lá no Planalto, e os jornais repercutiram a fala dele, e claro que tem muita gente revoltada com a postura do Paulo Coelho, assim como tem gente o apoiando. Eu vou trazer aqui também a repercussão, e o Paulo voltou a twittar neste dia 27, eu vou mostrar para vocês, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não tem inscrito ainda, se puder se inscreva, nos dê essa força, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, deixa aqui sua opinião, ela é muito importante pra gente. Pessoal, é o seguinte, Paulo Coelho decidiu twittar o seguinte no dia 26 de março. Décadas apoiando Lula oficial, marcando ali o perfil do presidente. Noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores, entre parênteses, faz parte. Mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. Bom, vamos aqui destrinchar cada parte. Vejamos que ele começa dizendo que apoia Lula há décadas. Então, não é um crítico do Lula que vem fazer um tweet desse. Não é um eleitor que foi pro Lula naquela conversa do voto útil, como, por exemplo, citando aqui dois famosos, Caetano Veloso e Tico Santa Cruz, eleitores de Ciro Gomes, mas que no final caíram na conversa do voto útil e foram pro Lula. Também não é um eleitor que, digamos assim, foi pro Lula por conta da rejeição ao Bolsonaro. O eleitor famoso, por exemplo, aí, o Felipe Neto e também a Anitta, que declararam apoio ao Lula lá no primeiro turno e com algumas ressalvas, dizendo que estavam ali para lutar contra Bolsonaro. Então, não, o Paulo já começa colocando ali décadas apoiando o Lula e marca o atual presidente. E é óbvio que esse tipo de crítica cai como uma bomba lá no núcleo duro, né, do governo. William, em que sentido? Porque o Lula viu esse tweet dele? Não acredito que o Lula fique ali, né, vendo tweet, alguma coisa nesse sentido, mas é claro que a assessoria fica sabendo, a equipe de comunicação, ministros, a repercussão é gigantesca. Então, na minha opinião, Lula fica sabendo e isso aqui gera algum tipo de conversa lá no Palácio do Planalto. E o Paulo diz que o novo mandato está sendo patético. Insisto, se isso aqui sai de um apoiador comum ou até menos famoso, né, ficaria por isso mesmo, ninguém nem daria bola. Mas saiu de Paulo Coelho, que deixa claro ali apoiador de Lula há décadas, não nem dizer do tanto que Paulo Coelho é, né, tem repercussão aquilo que ele diz. E diz mais aqui, né, cair na trampa de ex-juiz desqualificado. Então aqui ele detona Moro, porque trampa significa engano doloso, trapaça, velhacaria, se referindo aos episódios em que o Lula disse algo que eu até quero tratar com mais calma sobre isso aqui no canal. Tava viajando, cheguei, então quero sentar aqui para fazer algumas pesquisas importantes, porque de todo jeito, sendo isso aqui armação do Moro ou não sendo, né, totalmente desnecessária a fala do Lula, seja na entrevista, né, anterior ali à prisão, né, das pessoas acusadas de estarem armando a morte, não só de Sérgio Moro, mas de outras pessoas, como também a fala do Lula depois é um presidente da República, e eu acho que a instituição presidência tem que ser preservada desse tipo de fala, que não importa de quem saia, na minha opinião, o presidente tem que tomar muito cuidado naquilo que fala. E aqui o Paulo vai dizer mais, incapacidade de resolver problema do Banco Central, também concordo com isso aqui, Lula, se quisesse, já teria resolvido esse problema há muito tempo. O Campos Neto não cumpriu a meta de inflação nos últimos 2 anos, com o Banco Central independente, em que o Campos Neto tem mandato até o fim de 2024. Tem algumas condições ali de que esse mandato poderia terminar antes, desde que o Conselho Monetário Nacional pedisse a exoneração do presidente do Banco Central. E esse conselho tem 3 pessoas, o próprio presidente do Banco Central, Haddad e Simone Tebet, esses dois subordinados ao Lula. O Lula então poderia pressionar Haddad e Tebet para pedir exoneração do Campos Neto, e aí o Lula indicaria um novo nome, vai para o Senado com maioria simples, você faz a troca, né? Então, Lula, se quisesse de fato tirar o Campos Neto, para aí sim colocar alguém lá mais alinhado àquilo que o Lula pretende para a economia, poderia, né? William, mas aí vem os conformistas, né? Mas o Lula não teria maioria no Senado. Bom, se não consegue ter maioria para fazer uma mudança no Banco Central, quando você não consegue ter explicação para os juros abusivos que nós temos no Brasil, e também diante de um cenário em que o presidente não conseguiu atingir o objetivo, a meta de inflação dos últimos 2 anos. Então, assim, a incompetência do cidadão está comprovada.
Então, se não consegue ter maioria para isso, olha, vai ficar difícil governar nos 4 anos e aprovar outras coisas até mais, né, delicadas do que essa. E aí o final do tweet do Paulo vai dizer o seguinte: não devia ter me empenhado na campanha. Isso aqui é forte, hein? E finaliza dizendo: perdi eleitores, faz parte, mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. Então, sim, está arrependido de ter se empenhado na campanha, confessa ter perdido eleitores e perde dinheiro. Mas nesse caso, francamente, né, opinião minha, eu acho que o Paulo Coelho é tão rico, mas tão rico, que não está preocupado se vai vender X mil a mais ou a menos livros por ter apoiado esse ou aquele candidato. Mas, né, acaba que quando alguém como o Paulo Coelho se expõe, isso gera um desgaste, enfim. Então aqui ele faz já um movimento de arrependimento em relação ao apoio dado a Lula nas eleições do ano passado. E é claro que eu já acompanhei ali, né, alguns comentários, né, porque o Paulo Coelho ele limitou, só quem ele segue pode comentar o que ele postou no seu Twitter, mas também quem dá o RT, quem retuita com comentário aí é livre. E já apareceu um monte de gente reduzindo a campanha na tal polarização, achando um absurdo o Paulo Coelho, né, ter se arrependido do voto, porque do outro lado tinha Bolsonaro. Eles esquecem que no primeiro turno você tinha ali, né, 13 candidatos, né, que o Paulo Coelho poderia ter escolhido qualquer um outro, né, que não fosse Bolsonaro. Então, o Paulo Coelho, quando se arrepende, né, eu vou trazer até uma resposta que ele deu no Felipe Neto aqui, é mais ou menos nesse sentido, de que, puxa, poderia ter apoiado um outro nome. Ah, William, mas tinha outro nome? É claro que tinha. Tínhamos várias opções. E para quem se diz aí progressista, quem quer um nome mais alinhado à centro-esquerda, poderia ter apoiado Ciro Gomes no primeiro turno e no segundo turno. Se o Ciro não fosse como não foi, mas antes ninguém tinha certeza, você tinha sim uma grande probabilidade da polarização se manter como se manteve. Mas o Paulo poderia ter votado no Ciro no primeiro turno e no segundo votado no Lula. Mas além do Paulo não ter votado no Ciro, ironizou o candidato do PDT na campanha. Me recordo quando o cartunista tímido fez uma paródia usando a música dele, Maluco Beleza. O Paulo postou no Twitter algo lamentável, que foi o seguinte: perguntaram se eu ia processar Ciro Gomes e marcou o Ciro por paródia das minhas letras. Claro que não se mexe em time que está perdendo. Então vejam, né, esse tipo de ironia em relação a um candidato como o Ciro Gomes estava ali, né, propondo, claro, criticando Lula, criticando Bolsonaro. Um candidato em campanha tem que também apresentar as diferenças, criticar adversários, apresentar suas propostas, como o Ciro estava fazendo. Você pode até achar que não devia, enfim, isso faz parte, mas esse tipo de ironia aqui vindo do Paulo Coelho realmente, né, aconteceu e é lamentável. E só lembrando que o Paulo apagou esse tweet pouco tempo depois. Voltando ao tweet surpreendente desse dia 26, muitos apoiadores do Lula não gostaram e responderam Paulo Coelho, dizendo o seguinte, por exemplo: Sinara Menezes, que é seguida pelo Paulo, por isso ela conseguiu comentar, jornalista, ocupa Brasil 247 e outros canais afins, respondeu: cadê sua paciência? 3 meses, já desistiu? Eu só quero lembrar a Sinara que Lula não é novato. Antes desses 3 meses, e eu até entendo, né, que deve se ter uma paciência sim com o governo eleito, não importa se é o Lula ou outro qualquer. Eu entendo que deve ter uma boa vontade com o governo que chega lá pra gente ver a que veio, mas já se passaram 90 dias. E aí tem gente que acha que tem que esperar 100, outros 200, outros só pode criticar depois que sair do poder. Então, né, a paciência de cada um depende de cada um. A do Paulo acabou. Se a da Sinara continua, paciência, mas antes do Lula, bom dizer aqui, chegar ao poder, Lula já esteve lá por 8 anos, a Dilma por 6, e o PT não fez nenhuma reforma estrutural, nenhuma reforma tributária, nada. Né? O Chico Sá, jornalista, escritor, esse aqui passou do ponto na bajulação, vejam bem, só tem 90 dias, amigo, e tem enfrentado com galhardia o maior inimigo dos empobrecidos, os juros mortais de quase 14%. O resto é novela da mídia zona, abraço forte. Bom, Chico Sá, com todo respeito, Lula não tem enfrentado com galhardia os juros. Né? Qual o enfrentamento que ele fez além de crítica? Só se o Chico Sá sabe de alguma coisa que a gente não esteja sabendo. Né? Porque até agora Lula não fez nada de concreto para mudar essa realidade. Como eu disse que ele pode fazer sim. Mas até agora o Lula está reclamando, eu valorizo a reclamação, não sou daqueles que critica quem critica os juros altos, então Lula faz bem criticar, mas precisa ir além, e nesse caso até agora não foi. Aí tem vários outros comentários, o Celso Rocha Barros vai trazer aqui vários tweets ali, eu vou, né, separar um. Ele diz que já tem bastante reconstrução de coisa que Bolsonaro quebrou, que demora para dar resultado. E sobretudo a pauta do Haddad, mal chegou no Congresso, que só começou a funcionar faz 2 meses. Bom, Celso, não sei qual que é a expectativa dele em relação à pauta do Haddad, eu quero esperar, né, eu, né, torço para que ela de fato me surpreenda, porque até agora
ela tem recebido elogios, sabe de quem? Paulo Guedes elogiou o Haddad, falando que é um liberal enrustido. O João Dória elogiou o Haddad, Romeu Zema elogiou a proposta de reforma tributária que foi apresentada ao Zema por um petista, o Reginaldo Lopes. Então, esses elogios me deixam preocupados. Então, né, não sei se tem gente aí criando expectativas maravilhosas sobre isso. E para fechar, né, as defesas do tal governo, separei mais um, do Felipe Neto. Paulo, não são nem 90 dias. Banco Central é uma situação ingrata. Erros serão cometidos, devemos criticar e apontar, como também tenho feito. Mas não dá para se arrepender de ter ajudado a derrotar aquele monstro. Lula ainda vai errar muito, mas não esqueça que o outro era Bolsonaro, limitando aqui as eleições somente ali ao segundo turno, né? Aí já, né, como a gente vê aqui, chama o espantalho. Quem critica Lula, logo vem alguém. Ah, mas lembra que do outro lado era Bolsonaro. O Paulo respondeu: não me arrependo de ter derrotado o monstro, Felipe. Mas a comédia de erros, citando o bardo, pode fazer com que logo o pessoal comece a perder a paciência. O início e o final são muito importantes. O meio é o meio. E todos temos que saber ouvir críticas. Aí o Felipe diz que concorda com tudo aqui. Mas teve a galera pedindo calma e paciência, teve gente também concordando. Marcel Pinia, por exemplo, disse lá: o negócio tá feio. E é o que dá quando se faz aliança com tudo quanto é tipo de corrente. Lula foi um remédio necessário para a democracia, mas está se tornando vítima do populismo que domina o Brasil. Teve outro comentário que diz o seguinte: Lula foi importante para tirar o outro do poder. Difícil é acreditar que ele realmente seja aquilo que o povo está esperando. Judeus pela Democracia comentou o seguinte: mesmo que Moro tenha armado, Lula errou muito feio. Palavra de presidente exige responsabilidade. Lula tem mágoa justificada de Moro, mas precisa ter cuidado. Que Lula seja racional nos próximos embates com Moro e possa retomar o bom caminho das primeiras semanas. Ainda é cedo. Andréa Alves, jornalista, comentou o seguinte: estou com a mesma sensação, Mago. Patética essas últimas declarações, colocando o marreco em evidência. É claro que está sendo assessorado e cercado intimamente por pessoas inaptas. Dessa forma, além de não terminar o mandato, vai entregar o Brasil de novo nas mãos do capiroto. E por fim, eu digo aqui que o Paulo é talvez o mais famoso a dizer isso até agora publicamente. A gente vê já várias outras pessoas demonstrando insatisfação nesses primeiros 3 meses de governo Lula, mas tirando os famosos, na vida real tem muita gente pensando como ele. E não adianta vir com esse discurso de pelo menos nos livramos de Bolsonaro, porque se nada for feito de concreto para melhorar a vida do povo, Bolsonaro ou um dos seus pode voltar em 2026 e mais fortes do que saíram do poder agora. Lembrando que Lula venceu por uma margem muito apertada e a margem para erro do Lula no governo é muito pequena. Então Lula precisa ser cobrado para acertar e ampliar sua popularidade e assim a extrema-direita não voltar em 2026. E os primeiros sinais não são bons, por isso é que o Paulo vem cá e faz essa crítica. E para encerrar esse vídeo eu trago um retweet feito pelo Paulo, que pegou o comentário feito de Rodrigo Zanam e compartilhou lá no seu Twitter nesse dia 27, cutucando quem o criticou. Diz então que o tweet, retweetado pelo Paulo: não apoie políticas merdas porque seu grupinho o faz. Você como agente político é só um meio. O que importa é a sociedade. Seu objetivo sempre deve ser melhorar toda a sociedade. E sempre, sempre, seja mais cético com suas ideias favoritas. Pessoal, então é isso. O que vocês acham em relação a essa postura do Paulo Coelho? Concordam com ele? Discordam? Acham que ele pegou pesado demais ou não? Acham que ele foi no ponto certo? Deixa aqui, a opinião de vocês é muito importante para nós. Valeu e até o próximo vídeo do canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.